Abram o seu livro aí na unidade 2. Hoje vamos estar falando aí no desenvolvimento bíblico da ideia de salvação. No tópico, na unidade 1, nós falamos o que significa salvação, qual o significado etimológico da palavra salvação em todos os seus aspectos. Hoje, na unidade 2, vamos estar abordando o desenvolvimento bíblico da ideia de salvação. No 3, vamos estar falando sobre a questão da depravação total, que é a parte que vai anteceder aquilo que nós conhecemos dentro da teologia como hamartiologia, ou seja, a doutrina do pecado. Então essa parte aí da unidade 3, onde vai estar falando mais sobre a depravação total, é um conteúdo que ele é intimamente ligado com a hamartiologia, né? Paz do Senhor, seja bem-vinda. Na unidade 4, nós vamos estar falando sobre os dois pontos principais, ou as duas correntes principais, as duas principais aí, correntes teológicas que falam sobre a questão da salvação. E por último nós vamos estar depois abordando o tema e subsequentemente a gente vai estar passando aí para vocês. Em suma, aqueles que não estiveram conosco na aula passada, só dizer o que nós tratamos na aula passada, assim muito rapidamente. Parece que para nós uma definição aqui primeiro, quando eu perguntei para o Gildásio o que significava soteriologia, né? Que é diferente de soterologia, e a maioria das pessoas fala soterologia, e não é, porque soterologia é uma coisa, soteriologia é uma outra coisa, que é aquilo que nós estamos aqui estudando, que ela vem do grego sotéria, salvação, do soter, salvar, que é uma raiz de uma palavra hebraica que se dá a questão de salvação e livramento. Então todas as vezes quando fala em sotéria, de soteriologia, e esse termo ele veio mais a partir do século XIX, que passou a ser utilizado o termo soteriologia, a doutrina da salvação. Então foi essa parte que nós estivemos definindo com todos vocês aqui. E o Gildásio, eu perguntava para ele sobre o que era isso, e ele disse a doutrina da salvação. Eu fiz uma outra pergunta para ele sobre o que era graça, e ele também me falou que era um favor imerecido. Então estivemos falando da graça, porque é mediante a graça pela qual nós somos salvos, e é um favor imerecido. Por quê? Porque nós não merecemos. Nada que o homem possa fazer, ele é merecedor, né? Somos falhos, somos imperfeitos, e a graça de Deus que realmente nos abençoa em todos os seus aspectos. Então a salvação, a soteriologia é aquilo que trata sobre o termo salvação em todos os seus aspectos. Dentre essa questão de soteriologia, são várias as escolas de interpretação. Ele até me apresentou o nome agora, o Claudemar, né? E é um dos mais difíceis de falar, que é o intrapisarianismo e solapisarianismo, que são termos aí que estudam também a soteriologia em todos os seus aspectos, né? Evidentemente que nós vamos estar abordando no livro apenas dois, mas de forma mais abrangente, que seria o calvinismo, né, de João Calvino, e o arianismo, de Tiago Jacó de Armínio, do qual nós pertencemos a essa escola de interpretação. Mas existem várias outras que falam do termo de soteriologia. Nós poderíamos aqui enumerar o luteranismo, nós poderíamos colocar aqui o pelagismo, semipelagismo, molegismo, várias outras correntes. Mas nós vamos nos ater aqui, principalmente, sobretudo e acima de tudo, mais sobre o arianismo e o calvinismo, porque são as duas principais correntes que nós vamos estar falando. Em regras gerais, todas essas escolas de interpretação, nós falamos aqui na aula passada, ela vai abordar 3 aspectos da salvação, ou 5 aspectos da salvação. Então, variando de uma escola de interpretação de uma para outra, dentro da soteriologia vai se estudar primeiro a eleição,
vai tratar também muito fortemente a questão da justificação, a santificação, a regeneração e, por último, a glorificação, que é o aspecto quando nós já estivermos salvos lá com Cristo Jesus nos céus dos céus. Então foi isso que nós abordamos, que nós falamos basicamente, falamos sobre as bênçãos que a regeneração, que a salvação provoca em nós. Quais são as bênçãos? É a bênção da redenção, da reconciliação e da propiciação. Estivemos falando sobre essa questão aqui também, juntos com todos vocês. Definimos aqui junto com vocês também o que é o termo graça. E a graça, quando a gente fala em um termo etimológico, sobretudo teológico, a gente precisa observar a graça em dois aspectos: graça no sentido comum e graça no sentido específico, quer dizer, no sentido salvífico. Quando que é a graça no sentido comum? Já tem gente dormindo quase. O que é a graça no sentido comum, Claudemar? Que seria a graça no sentido comum, na sua forma de ver, de analisar e de pensar? Muito bem. A graça no sentido comum é essa graça comum, por exemplo, vamos dizer, a irmã, a senhora gosta de cantar? Gosta de pregar? Gosta, benção. Gosta de fazer comida? Tem o dom na cozinha? Pronto. Então quer dizer, o fato dela ter uma facilidade para pregar, quer dizer, ela foi agraciada com uma bênção, sim ou não? Então isso é a graça comum, são os talentos. Eu não preciso nem ser um crente cristão fervoroso ou não. Essa graça, ela tanto pode ser dada para o crente como para o descrente. Então, um favor é merecido que às vezes Deus dá até para o ímpio, por exemplo. Deu a graça de alguém ser muito inteligente em uma área. Você já viu aquelas pessoas que são gênios? Você já ouviu falar de vários gênios aí da ciência? Você ouviu falar de Freud, por exemplo? Vários homens que tinham um QI elevadíssimo. Então, quer dizer, eles foram agraciados com um genotipo diferente. A sua gênese, a sua biogênese, ela é diferenciada dos demais. Então, ele tem algum neurônio a mais, alguma outra coisa. Então, isso tudo são graça. É a graça comum, é aquilo que todos podem receber, não precisa às vezes nem ser crente, ele recebe um dom, ele tem o dom de ministrar, ele tem o dom da oratória. Então são graças que Deus concede a uma pessoa, mas não tem a ver com a fé ou com a graça salvífica. A graça salvífica é por mediante a Cristo, a qual nós aceitamos, aí nós somos salvos da morte, somos reconciliados. Então, só para ficar claro essa questão da graça comum e a graça específica, que seria a graça salvífica, né? Vamos já nessa introdução, foi basicamente isso que nós falamos e conversamos aqui na nossa primeira aula, e nós já vamos partir aqui agora para a página de número 50, página de número 52, para ganharmos tempo. Todas as vezes que eu falo muita calma nessa hora, tem uma probabilidade muito grande de isto cair na prova. Se ainda você não foi informado desse detalhe, então você, se já tiver uma caneta, faça um círculo aí nessa página, porque nessa página tem a probabilidade muito grande, mas muito grande mesmo, de cair alguma coisa na prova. Aí no 1.1, a definição de corpo, alma e espírito. A definição de corpo, alma e espírito. A pergunta seria, estou facilitando, ainda estou facilitando. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui de prova, eu iria mais ou menos fazer uma pergunta assim: a diferença entre ego espiritual e o corpo material foi defendida primeiramente por quem? Qual foram os povos que defendeu primeiro a questão da definição de ego espiritual e corpo material? Então, se eu fosse fazer uma pergunta aqui, seria mais ou menos aí. E essa definição, ela está no 1.1 aí do nosso livro de soteriologia. Muita calma nessa hora,
Muita atenção nessa hora, porque tem a probabilidade muito grande disto tudo acontecer. Por que é que eu estou falando essa questão de definição entre ego espiritual e o corpo material? Vou explicar para vocês. Porque essa definição de corpo, alma e espírito, tal qual nós estudamos e defendemos, muito bem, pode entrar, que nós estudamos e que nós defendemos nos dias atuais dentro do ramo teológico, então essa definição de corpo, alma e espírito era vista diferente, por exemplo, lá no Velho Testamento. É por isso que existem muitas confusões. Você vai pegar alguma passagem bíblica lá de Eclesiastes, você vai pegar alguma passagem, por exemplo, que parece que dá a impressão que quando a pessoa morre, não existe mais vida após a morte. Porque a forma das pessoas lá no Velho Testamento compreender essa questão de corpo, alma e espírito era o seguinte: então para eles, e principalmente no povo judeu, o corpo era só uma alma vivente. Então não tinha essa definição de corpo, alma e espírito tal qual nós enxergamos hoje. É por isso que esse termo ele começou a ser usado lá com os gregos. Por incrível que pareça, já bem mais na frente é que começou a se vislumbrar e a falar sobre essa questão do ego espiritual e o corpo material, que havia uma diferença entre o corpo físico e algo espiritual, um ego, um espírito, algo espiritual dentro do ser humano, que sobreviveria a essa morte. A senhora levantou a mão? Eu tenho uma pergunta a respeito exatamente do corpo e espírito, porque nós sabemos que o nosso corpo pertence à terra. Isso. E para o céu, alma e espírito. Quem vai estar lá? É só a alma, só o espírito ou eu ainda resolvo isso? Vou explicar. Vou tentar ser bem didático para ficar mais compreensível. Vamos ver se vocês conseguem captar. Eu sei que isso às vezes é complicado e muito pouco tempo, só no Novo Testamento é que se ventilou, que se separou essa questão de alma e de espírito, né? Aí você vai observar, o que vai discernir isso daí? É a palavra, né? Porque ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e ela vai fundo até onde? Até dividir corpo, alma e espírito, então tem uma divisão aí. Então, para ficar claro, eu vou estar passando aqui uma ideia para você do que seria corpo e alma e espírito, e qual a função de cada um nesse mundo material e até mesmo espiritual. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Então vou falar de uma forma didática que você nunca mais vai esquecer. Eu penso que não. É sempre muito difícil falar sobre corpo, alma e espírito, mas assim, para simplificar, o que seria o corpo? Nós aprendemos e vemos que muito pouco se fala lá no Velho Testamento, por isso que essa dificuldade de compreensão de vida após a morte. Lá no Velho Testamento tinha-se aquela compreensão que todos mesmo iam para um só lugar. Qual o nome desse lugar? Era o Sheol. Então esse lugar era um local de sepultura, um local intermediário dos mortos. Então nesse lugar, quando dizia, por isso que às vezes alguém se assusta, porque a tradução de Sheol, ela também se equivale, muitos chamam esse mesmo Sheol de inferno. Como é que um justo está lá no inferno? Porque é por causa dessa derivação aí dessa palavra Sheol, que é um estado intermediário. E é no mesmo lugar que estão, sim, o que diferencia é um abismo. Lembra daquela passagem lá do Lázaro? Quer dizer, o paraíso ficava um pouco mais em cima e depois havia um abismo que ficava mais embaixo, aí sim era o inferno. Mas todos ficavam nesse Sheol, que era um local intermediário aonde ficavam os mortos. É por isso que você vai observar passagens como a de Jó, dizendo que um justo, por exemplo, desce ao Sheol, vai ser sepultado. É porque era um local intermediário. Não é o fórum pertinente, e isso é mais para uma outra matéria que, se vocês não viram, vão acabar vendo ou comigo ou com outro professor aí. Então esse local, nós aprendemos que quando esse, que era chamado no Velho Testamento o seio de Abraão, a partir de Jesus, ele já não passa mais a ser seio de Abraão, ele passa a ser chamado paraíso. Passa a ser chamado de quê? Paraíso.
E Jesus ainda diz da seguinte forma, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Detalhe, esse local intermediário aonde estavam os mortos, bons e ruins, o que diferenciava é que um estava mais em cima, seio de Abraão, e o outro estava mais embaixo, no abismo. Perceba que com a morte e a ressurreição de Jesus, nós vamos observar passagens como a de Efésios. A passagem, ela vai demonstrar e mostrar para nós muito claramente, principalmente também Pedro ali, esse local específico. Jesus visitando ele, pode entrar. Jesus visitando esse local. Quando Jesus pega e leva cativo o cativeiro. Você viu essa passagem? Senão aquele que desceu às partes inferiores da terra. Estou dando já uma antecipação aqui da aula porque ela perguntou. Então eu preciso fazer todo esse leque para chegar na questão do corpo, alma e espírito e definir para vocês de uma vez por todas. Então a partir daquele momento, hoje esse local ele já não está mais lá no Sheol. Agora a Bíblia que diz que essas almas hoje estão debaixo do trono do Senhor. Quem levou para lá? Foi Jesus, porque ele levou cativo o cativeiro. Então essas almas, aí é onde tem um ponto de divergência muito grande com algumas escolas de interpretação, como o Adventismo do sétimo dia, por exemplo, que eles defendem que lá eles estão debaixo do trono de Deus no sono eterno, quer dizer, não tem consciência de mais nada, então eles estão dormindo. Então quando a Bíblia fala dormindo, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Não está falando que ele está dormindo em um sono eterno, estão falando que já morreram, que já partiram, porque eles vão ressuscitar primeiro, até a Bíblia diz, ao encontro do Senhor nos ares. Então esse local onde ficava antes, hoje ele está debaixo do trono do Senhor. É por isso que você vai ver a passagem lá em Apocalipse falando das almas que estavam debaixo do trono do Senhor, clamando e tal. Não é o fórum pertinente, mas o que eu quero falar? O que é que estava preso ali? E tem uma outra questão que diz, inclusive, que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Vocês se lembram? Vocês acham que Jesus pregou ou não pregou para os espíritos em prisão? E você acha que alguém se salvou ali, aceitou, levantou a mão, aceitou Jesus e foi salvo? É polêmico. Primeiro, que a tradução ela não está dizendo em nenhum momento no original que Jesus pregou. Não. Ali vai mostrar e falar especificamente que Jesus anunciou a sentença, é a tradução correta. Então mesmo alguém pode dizer, mas quem morreu sem lei, pastor, sem lei será julgado. Não é bem assim, porque além dessa lei bíblica, existe uma lei moral, que todo local ele vai ter, ele sabe o que é certo, o que é errado. Então o que acontece? O que é que Jesus foi fazer lá? Ele foi anunciar, ele foi dar um veredito, porque já se falava de um Messias lá no Velho Testamento. Então ele está dizendo, eu sou a profecia, porque Jesus era um segredo oculto, ele estava no seio do Pai, ninguém conhecia, nem próprio Lúcifer tinha visto Jesus, ficava no seio do Pai, era um segredo muito bem guardado. Então quando Jesus ele vem, passa por todo aquele processo ali, então ele vai lá para dizer assim, aqui está o Messias prometido. Vocês não aceitaram, não quiseram receber a mensagem, não aceitaram a respeito desse Messias, estou aqui para dar a sentença, mostrar para vocês porque vocês estão sendo condenados. Porque quando você vai em um julgamento, tem um juiz e tem as provas para dizer por que é que você está sendo condenado. Não é que Jesus estava pregando para os espíritos, estava anunciando a sentença, dizendo, olha, vocês estão condenados por isso, por isso. O que ele levou ali foi o cativeiro, os que eram dele, para estar debaixo do trono de Deus. Ficou clara essa questão? Eu entrei um pouco nessa parte, agora vou responder a questão das almas. O que estava ali no seio de Abraão? O que estava ali no inferno? Era o corpo físico? Era o espírito ou era a alma? Essa é a pergunta. O que vocês acham que estava ali? Era a alma ou o espírito? Quem acha que era a alma, levanta a mão. Agora, quem acha que era o espírito, levanta a mão. Alguém quer uma terceira via? Quem acha que era a alma e o espírito que estava lá, levanta a mão. Só eu que acertei. Pronto, irmão, tem dificuldade. O que estava lá, porque a alma é eterna.
e o espírito é eterno. O que estava lá era a alma e o espírito também. Vou explicar melhor, agora eu chego lá para definir essa questão. Nós não vamos perder essa tricotomia, vamos continuar com ela. Quando nós formos arrebatados, lembra que aqueles que ressuscitaram, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro ao encontro do Senhor nos ares. E vamos observar que nós vamos ser transladados em quê? Em um corpo incorruptível. O que quer dizer esse corpo incorruptível? Que não se contamina. Esse corpo que vai ressuscitar vai ser eterno. É o encontro desse corpo, que antes era físico, agora vai ser um corpo glorificado. E ele vai encontrar com a alma e vai encontrar com o espírito. Então nós continuaremos com a mesma tricotomia, só que agora não mais o corpo físico, mas nós vamos ter um corpo espiritual glorificado, vamos ter alma e vamos ter espírito, vamos continuar. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma tricotomia. É por isso que às vezes a gente não entende. Você é uma tricotomia. Você tem corpo, alma e espírito. Jesus é a mesma coisa. Ali estão contidos. Vamos para nós uma simbologia: corpo, alma e espírito. Então essa é a divisão que a gente precisa entender. Em pneumatologia a gente poderá estar aprofundando mais sobre essa questão. Mas o que você quer saber, por exemplo, sobre corpo, alma e espírito? O que é o corpo? O corpo é esse que vai para o pó. Esse corpo que eu estou falando aqui, sem ser o glorificado. Esse corpo ele vai para o pó. E a Bíblia quem diz? Sim ou não? O corpo que veio, saiu do pó e do pó retornará. Sim ou não? Saiu do pó e do pó retornará. Então essa carne aqui, ó, vai ser enterrada, vai ficar aqui debaixo do chão. Então essa aqui você esquece, esse corpo físico. O que vai acontecer depois é um corpo glorificado. E com esse corpo nós comemos, nós nos alimentamos só enquanto esta vida aqui. Ele só vai me ligar naquilo que é terreno. Para você entender agora o que é alma, para você nunca esquecer o que é alma, diga assim: o que é alma, professor? Não, faz de conta que vocês estão interessados, querendo aprender. O que é alma, professor? Pronto, vocês querem saber? Pronto, vou contar. Eu sou linguarudo, não guardo esse segredo. Alma, para você entender, a alma ela tem a ver com emoções, sentimentos. Quando você fica triste, com a alma você comunica com as coisas desse mundo e comunica também com o reino espiritual. Então alma é isso, é sentimento, é emoção. Quando você se emociona, quando você assiste algo na televisão, aquilo se emociona e você chora, é uma notícia triste, é a tua alma comunicando com esse mundo. Embora que ela é eterna, ela pertence ao mundo espiritual, mas ela se comunica com esse mundo aqui. A única forma de nós espiritualmente nos comunicarmos com este mundo, que nos dá legalidade para estar nesse mundo, é essa alma vivente, com a qual nós comunicamos com as coisas terrenas, e envolvemos os nossos sentimentos. Agora, o que seria o espírito? Vocês querem saber? Eu quero saber, professor. Eu quero saber, professor. Vocês querem saber? Pronto, simples. O espírito, ele tem a ver com a psique. Então, com o espírito, você comunica com a alma e com o corpo. Agora, não existe uma probabilidade do homem se comunicar com Deus com o corpo, não. Esse é pecador, é terreno. Eu não me comunico com Deus com a alma. Por quê? Porque a alma é esse elo de ligação entre esse corpo e o Espírito. Então ela é o elo de ligação. O Espírito Santo também é o elo entre Deus Pai e Deus Filho. É o que nos diz lá em Efésios também. Depois, outro momento, em aula específica, vamos estar mostrando para vocês. Então o Espírito, é por isso que a Bíblia diz que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Como é que eu comunico com Deus? Para você entender e saber o que é o Espírito, como é que eu me comunico com Deus? Porque eu me comunico com Ele com o Espírito, porque Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso que muitos louvores, é difícil você entender isso, e a maioria apenas canta. E quando você apenas canta, você não está entrando no reino espiritual. O reino espiritual é você se desligar por isso. Se ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quando você vai em um culto, você tem que ir preparado para se desligar do que é terreno. Porque se você vai orar, porque se você vai cantar e você está pensando na luz que você tem que pagar, nisso que você tem que pagar, você está se aproximando do que é terreno. Você está enxergando com a alma.
está enxergando com o corpo, mas o seu espírito está longe. É por isso que os adoradores adoram em espírito e em verdade. A única forma do homem conversar com Deus é através do espírito, porque é o espírito que testifica junto com o Pai. Então não é a alma e não é o corpo. É só para vocês entenderem melhor a definição e a responsabilidade de cada um. O que faz o corpo, o que faz a alma e o que faz o espírito. Depois não é uma aula apropriada para isso, mas estou dando porque ela perguntou e a gente precisa aprofundar. Ficou mais ou menos claro? Ficou? É difícil explicar didaticamente essa questão, mas basicamente é isso daí, tá bom? Então, se eu pergunto aonde surgiu a definição de ego espiritual e o corpo material, ele foi defendido pela primeira vez entre o quê? Entre o quê? Entre o quê? Muita calma nessa hora. Circule aí, porque a probabilidade de cair é muito grande. Então, professor, nós estamos enrolados. A maioria do povo vai até para a igreja hoje. Essa é a questão. Por isso que deveria ser proibido alguém ficar acessando correio de celular dentro de culto. Porque Deus não está recebendo, meu irmão, não está passando do teto. Então você está ligado. Quando você se liga naquilo que é material, pronto, você se desligou do espiritual. Não existe coisa mais maravilhosa para Deus quando a gente vai com vontade de adorar. Então, o correto, quando você vai orar, você vai para a igreja, de tudo que é terreno, você vai para glorificar. Aí a pessoa vai olhar como é que está vestido a esposa do pastor, como é que era o salto do esquise da irmã. Olha para tudo que tiver, olha para tudo que tem no culto. Eu não gostei da mensagem de hoje. Irmão, você não está indo para assistir o culto, você está indo para cultuar, você está indo para adorar. Independe de quem esteja lá na pode ser uma criança. Se Deus quiser usar aquela criança, Ele vai usar. Eu sou professor teológico, mas um dia já me sentei aí para aprender. E tu pensa, às vezes pode ir uma criança lá para poder pregar, e eu aprendo com aquela criança, sabia? Porque eu vou pronto para receber. E o culto ele já começa em casa, você já vai se preparando para o culto, para adorar. É todo aquele clima espiritual, para quando você chegar lá, você chega realmente de corpo, de alma, mas principalmente de espírito. Então isso é muito sério, sim? Isso é sério, e as pessoas não se atentam, e quer dizer, ainda clamam o nome do Senhor em vão. Quando eu estou chamando Deus e estou distante dele, estou usando o nome dele em vão, abrindo a boca só por falar. Então alguém levantou a mão para perguntar mais alguma coisa? Não, né? Podemos caminhar? Na página 53, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Aí, aonde fala sobre as ideias sobre a ressurreição, logo abaixo aí, aonde tem a parte que fala sobre a sepultura, nós acabamos de falar aí agora, é uma ideia sobre ressurreição. No tempo de Jesus, especificamente, quais eram vamos dizer assim, as duas correntes teológicas mais fortes, ela teológica e política, né, que se divergia a respeito da vida após a morte. Existiam dois partidos na época de Jesus, e Jesus falou muito deles. Quais eram os dois? Fariseus e saduceus. Era quem? Os fariseus e saduceus. Quais eram os dois principais partidos? Fariseu. Isto, muito bem. É muito importante você saber disso daí. Se você não circulou, circule. Ajudará você bastante lá na hora da prova. E alguém poderia dizer para mim o que eram os fariseus e os saduceus? Ajuda aí, Jesus falou muito deles. Os fariseus não segundo o livro dos fariseus, é o movimento mais popular e com tendências proféticas, né?
e acreditava na ressurreição dos mortos, né? Já os saduceus eram tradicionalmente influenciados pela filosofia. Pronto. Para definir, para ficar claro quem eram os fariseus e os saduceus, é mais ou menos nessa linha, mas para ficar um pouco mais didático, os fariseus eram conhecidos, é o que foram na verdade anteriormente os ressidins. O que eram essas pessoas? Lembra da questão quando Jesus, da primeira diáspora ou diáspora, que ela vai acontecer lá por ocasião quando os judeus são levados para o cativeiro babilônico, que eles são levados, alguém pensa inclusive que aquele cativeiro foi todo o cativeiro babilônico. Não, teve 3 impérios ali, não foi só o cativeiro babilônico, mas tudo bem. Eles foram levados cativos, primeiro o reino de Israel, depois o reino de Judá. Eles vão ser levados cativos, e nesse período que eles estão cativos, longe da sua pátria, eles vão criar agora algo que conheceu no tempo de Jesus e que existia muito no tempo de Jesus, que era as sinagogas. O que eram as sinagogas? Era onde se reunia para estudar os livros da lei, e que também era levado aos filhos pequenos, a partir dos 4 anos de idade, uma criança ele ia já para começar a aprender a lei, e também no meio período ele ficava na sinagoga, e meio período ele ia trabalhar. A criança já ia começar a aprender uma profissão com o pai. Então é nesse período onde eles estão presos, cativos lá na Babilônia, é que é criado essa questão aí das sinagogas, e é a partir daí que começa então o surgimento desses 2 partidos. Não se consegue definir bem, precisar bem o momento, mas é nesse período quando começa a surgir aí os fariseus e os saduceus. Na época, por exemplo, de Jesus, tinha aproximadamente 6.000 fariseus. Como é que poderia ser fariseu? Tinha toda uma escola. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Eles eram um partido que acreditava, além da ressurreição, eles eram extremamente zelosos, mas extremamente zelosos mesmo pela lei. E foram eles os responsáveis por conhecermos por aquela que a gente conhece, a tradição oral. Nós temos, e para eles isso era muito sério, porque tinha a tradição oral e a tradição escrita, que é a própria Torá, a palavra. Lembra dos 10 mandamentos? Então eles pegam agora, e o que é essa tradição oral? É o que vai sendo passado de pai para filho, de filho para pai, e assim sucessivamente, geração após geração. Então aquilo que Moisés escreveu está lá na Bíblia, mas existiam outras formas de Moisés também julgar algumas questões, que era de forma oral, e eles foram repassando de pessoas para pessoa, e chegou-se a um denominador comum deles chegarem a 613 mandamentos. 613 mandamentos. De 10 mandamentos, eles fizeram 603. Quer dizer, se você conhecer um pouco de anatomia, são todos os ossos do seu corpo. Precisamente. 613 mandamentos, preceitos e mandamentos. 365 são preceitos, que é para representar cada dia do ano, né, que a gente precisa de Deus, e 248 mandamentos. Tinha condição de um ser humano, com 10 já tinha dificuldade, um ser humano no mundo dá conta de cumprir 613 mandamentos? Não tem condição não, meu irmão. É por isso que Jesus veio e transformou esses 613 em apenas 2, porque de 2 dependia o resto tudinho. Por isso que ele diz assim, que se tropeçasse um, se tornava culpado de todos. Culpado de todos. É por isso que a lei precisava ser aperfeiçoada. Então os fariseus eram esse partido que, na verdade, eles eram zelosos, mas Jesus denunciou eles que eles eram o quê? Hipócritas. E se tinha uma classe de gente que Jesus nunca perdia tempo, era com os fariseus. Jesus não perdia tempo com 3 tipos de pessoa. Primeiro, ele não perdia tempo com incrédulo, ele não perdia tempo com saduceu, e ele não perdia tempo com fariseu. Não perdia não. Você pode observar. Você vai, quando Jesus está lá curando em Cafarnaum, que Jesus está curando e fazendo muitas coisas, inclusive em Nazaré, no local onde ele nasceu, que estava ali, quer dizer, de Belém, mas também morou lá em Nazaré.
nós vamos observar que lá as pessoas não deram muito crédito a ele. E ele ficou muitos dias ali? E a Bíblia diz, por causa da incredulidade. Jesus não perde tempo com incrédulo, não. Jesus não perde tempo. É por isso que tem gente assim, vai um pregador fulano de tal hoje na igreja. Eu quero ver. Disse que vai acontecer, eu quero até ver se esse milagre vai acontecer mesmo. Eu até quero ver. Quer dizer, curioso. Jesus não veio para curioso. Ele vai lá para assistir o culto, não sente nada, todo mundo dá glória a Deus. Ele não vai sentir nada, porque ele não está indo para cultuar. Ele está indo para assistir, para criticar. Então não vai receber. Jesus não perde tempo com quem é incrédulo, não. Eu vou ver para ver se vai acontecer. Não vai acontecer nada. Jesus não tem nem compromisso com esse povo. Ele tem compromisso com quem tem fé, com quem acredita. Se você disser, Deus, eu preciso, eu careço da tua graça, eu preciso de um milagre, aí você toca o coração de Deus. Mas esse que vai dizer assim, disse que vai acontecer, eu quero ver se vai mesmo. Pastor, é interessante que lá em Mateus 5:20 diz, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no meio dos céus. Então, a interpretação desse versículo seria nesse sentido, né? Porque os fariseus, eles eram mestres da lei. O problema deles era exceder, porque eles usavam como mestre o fator de julgar os demais. Ele seria como se fosse um juiz, né? Quando diante das pessoas. E aqui é interessante que a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum não entraremos no reino do céu. E o que você acha que é essa justiça aí? Essa justiça é nós aplicarmos, né, a palavra de Deus, nós vivermos a palavra de Deus, que é o mandamento. A grande questão aí, minha irmã... O problema dos fariseus é que eles criaram esse excedente, né? Eles criaram. Por exemplo, Jesus veio, hoje nós não guardamos o sábado, podemos guardar qualquer dia para Jesus, porque Jesus é o Senhor do sábado. Então, mas os fariseus eles eram presos, limitados, e criavam isso como uma forma de lidar e julgar toda a sociedade diante desses Sim. que eles criaram, né? Sim, eles eram muito respeitados, os fariseus. Então, para isso, eles utilizavam-se daquilo que nós conhecemos como o sinédrio. E sim, os fariseus deles derivaram e saíam os doutores da lei, os escribas. Então era o principal partido político, eles tinham esse poder de julgar, e as pessoas respeitavam muito eles, inclusive. Então eles levantavam as mãos e tal. Mas agora o perigo dessa, se você não souber interpretar essa questão aí, quando vai dizer, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, uma pessoa desavisada vai dizer assim, então eu tenho que exceder. Então se era 613 mandamentos, agora eu tenho que fazer 700. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Você precisa exceder na questão desses fariseus, porque a justiça deles era simples, injusta. Porque eles julgavam, mas não dava conta nem com o dedo de mover aquilo que eles estavam. Quer dizer, que justiça havia aí? A justiça deles era falha, era injusta. E Jesus está querendo, você precisa exceder. Você precisa vir agora para o período da graça. Eu sou a justiça. E o reino do céu é reino de justiça. O que ele estava querendo dizer? O reino meu, a minha justiça não tem injustiça. Você está percebendo? A deles era injusta. A de Jesus é justiça perfeita. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. A justiça de Jesus, ela é perfeita. E se você for observar, tem uma passagem que vai dizer assim, que o reino dos céus, ele é feito de paz, justiça e amor. Então entenda, o reino do céu, ele é feito de justiça. O que Jesus está querendo dizer? Qualquer coisa injusta que você fizer, você está trabalhando contra o reino dos céus, porque o reino dos céus é justiça. Um dos atributos pessoais de Jesus, atributos pessoais de Deus, intransferível, é a questão da justiça. Ele é justo. Então toda vez que você fizer uma injustiça contra o seu irmão, quando você cometer uma injustiça com qualquer que seja, qualquer coisa nessa vida, você está trabalhando contra o reino dos céus. Por conseguinte, você está se afastando de lá. Se a tua justiça não exceder a dos escribas, dos fariseus lá, e não vir para a justiça verdadeira, que é a minha,
Então, de modo nenhum, vocês irão ser salvos. Então, eu só estou fazendo essa questão aí porque alguém desavisado pode pensar, se eu não exceder, aí que a pessoa, então eu preciso, além de 613, eu preciso fazer 700 mandamentos. Não é isso. O que Jesus está querendo dizer, você precisa exceder, porque essa justiça aí para mim não serve, ela é injusta. E a justiça minha é a verdadeira, é a que precisa realmente para você ser salvo. É exceder essa justiça e passar para o lado de cá. Ficou claro? Eu me fiz entender sobre essa questão? Muito bem. Então, os fariseus eram essas pessoas aí, e que Jesus não tinha paciência. Você quer ver como é que Jesus tratava o fariseu? Você observa que em um determinado momento, eles chegam para Jesus assim, quando vão perguntar para Jesus a respeito de João, e diz assim: Senhor, o batismo de João é do céu ou ele é dos homens? Vocês lembram disso? O batismo, Senhor, que ele fez, ele é do céu ou é dos homens? Só que isso era estratégia deles. Eles não estavam querendo aprender, eles estavam querendo pegar Jesus. Inclusive eles eram inimigos mortais, os saduceus e os fariseus, mas se uniram para poder condenar Jesus. Então Jesus, observando a malícia dele, porque que eles falaram? Falaram assim: olha, se Jesus disser que é do céu, se Jesus disser que é do céu, então eles perguntaram assim, tentaram pegar Jesus. Não, quer dizer, isso já foi o que Jesus falou. Aí Jesus, quando eles trouxeram a pergunta para Jesus, aí Jesus que revidou da seguinte forma: Jesus disse assim: muito bem, eu respondo para vocês. Se vocês primeiro me responderem. E eles responderam para Jesus: Jesus, o batismo de João é do céu ou é dos homens? Jesus passou a pergunta para eles. Aí eles disseram, reuniram lá quietinho e disseram: olha, se nós disser que é do céu, todo mundo vai acreditar no Jesus. E se nós disser que o batismo de João é terreno, é do homem, aí o povo todinho vai ficar contra nós. Então a gente tem que ficar caladinho. Voltaram em Jesus e disseram assim: Jesus, essa pergunta nós não podemos lhe responder porque nós não sabemos. Ele sabia, nós não podemos responder. O que Jesus chega assim: e tampouco eu vou responder para vocês também. Vocês não me responderam, foi-se embora. Não perdia tempo com fariseu, não. Deus não perde tempo com fariseu, hipócrita, porque tem pessoa que bate no peito, eu tenho preocupação com gente que é santo demais, que nunca erra, que nunca falha. Até a oração dele, eu não sou, você já viu aquela oração? Eu pago o dízimo, eu faço isso. Irmão, para com essa bobagem. Até a tua justiça é um trapo de imundícia diante de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação. Pessoa que é santo demais, vai ver no fundo, vai ver, tem coisa, meu irmão. E tem um detalhe: o fariseu, o hipócrita, aquele que não perdoa o seu irmão, Deus também não perdoa ele. É melhor. Eu me lembro de um caso de uma irmã que ela caía. Ah, meu Deus, a irmã Laíta está aqui, comunicou comigo. Eu falando aqui, talvez ela vai saber. Mas amém. Tinha uma irmã que, tadinha, quase todo mês ela ia confessar que tinha caído, né? Muito tempo atrás. E vou resguardar o nome da irmã. Uma senhora já e tal. E ela ia chorando e tal, e confessar, e a gente orava. Ficava suspenso uma ceia, daqui a pouco voltava de novo, colocava em comunhão. Quando colocava em comunhão, no outro mês, está lá ela lá de novo. Aí eu tinha um presbítero lá na minha igreja, por nome Ivone, deixa eu guardar o nome. Tinha um presbítero lá, muito santarrão, duro, mais duro. Quando ele viu a irmãzinha, ele só olhou para ela e disse assim: mas a senhora não tem vergonha? A senhora de novo aqui? Irmão, a irmã chega desmontou todinha, me deu uma dó tão grande daquela irmã naquele dia, dó mesmo, de partir o coração. Eu digo: irmão, às vezes pode ter alguém até mesmo aqui em cima do púlpito que a gente não sabe, com alguma coisa aí, não confessa e nunca fala. Essa irmã pelo menos está tendo a coragem, não é que ela não tem vergonha, ela tem demais, mas ela está vindo aqui confessar. E os outros que não vêm? Depois esse irmão tropeçou, fez tanta besteira. O que adiantou julgar demais, condenar demais? No dia que ele errar, Deus não perdoa.
Então a gente tem que ter muito cuidado. Quem muito ama, muito é perdoado. Então fica aqui a dica. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Vamos lá? Deixa eu ver quantas horas já são aqui. Quem buscou água, quem puder buscar água para mim de novo, eu bebo muita água e já está acabando aqui. Já está terminando aqui. Página, isso. Página 54. Página 54. Muita calma nessa hora. Aí depois de um texto bem grande, no 1.2, vai falar da aliança e as suas bênçãos. Aí depois de um texto aí de Deuteronômio 30 e o versículo 11, guarda isso daqui. Em que consiste os termos da aliança entre Israel e Deus? Em que consistia esse termo aí de Deuteronômio no capítulo de número 30? Ele era sobre o que? Bênção e... Era sobre o que? Bênção e maldição. E Deus colocou diante do povo a bênção e a... Colocou diante do povo a bênção e a... Pronto, está uma questão aqui bastante interessante. Se Deus colocou diante do homem a bênção e a maldição, o que é que nós temos aqui? Um direito de escolha, sim ou não? Deus está colocando para o homem escolher ou ele está ordenando? É o que aqui? Um livre-arbítrio, né? Aí é o problema onde acontece de novo o calvinismo. Então tudo Deus está no controle. Então quando eu escolho uma bênção, eu não tenho direito de escolher aquela bênção. Deus colocou e me entregou e pronto, eu tenho que aceitar. E quando acontece de uma pessoa pegar uma maldição, por exemplo, quando uma filha de alguém sofre um acidente, quando alguém vai lá e mata o outro ser humano, aquela pessoa, se Deus está no controle e tudo foi determinado por Deus, por isso que as coisas são determinadas, então aquela pessoa não tinha vontade de ir lá e matar o outro. Deus obrigou ele a matar a pessoa. Deus obrigou o estuprador a estrupar. Você está percebendo o perigo dessa questão do determinismo? E Deus é Deus de justiça. Se Deus não dá ao homem o direito de escolha, logo Deus não é justo. Você está me entendendo? Então assim, na minha concepção, não é só porque sou arianista não, mas na minha concepção, nós estamos a quilômetros de distância, é uma coisa tão simples de você resolver. Então a Bíblia está dizendo que colocou para o homem a bênção e a maldição, você escolhe. Tem duas portas, uma estreita e uma outra larga. Você escolhe para o lugar que você quer ir. Agora detalhe, para o céu tem uma diferenciação do inferno. Se por exemplo, você disser assim, eu não quero ir para o céu não gosto desse Jesus, não quero ir para o céu não. Se você não quiser, você pode ter certeza, tu não vai não. Agora deixa eu lhe contar uma coisa. No inferno, ainda que tu não queira, se tu não for um cabra homem, se tu não tiver vergonha na cara, brilho, e não escolher ser honesto, nem que você não queira, mas tu vai para lá. Você está me entendendo? As minhas atitudes, é por isso que Deus colocou céu, inferno, porta estreita, porta larga. Em qual dessas portas você quer entrar? Então são questões para nós analisarmos. O camarada, se ele disser que não quer ir para o céu, Jesus não obriga. Da mesma forma é quando nós estamos aqui na nossa casa, eu sou crente, sou servo de Deus, sou pastor, sou servo de Deus, sou obreiro da casa do Senhor. E Jesus nunca entra na casa dele. Por quê? Porque ele não deixa Jesus entrar. Quando é que ele não deixa Jesus entrar? Quando ele deixa de convidar Jesus. Por quê? O Espírito Santo ele é sensível. No culto o Espírito Santo é sensível. Na nossa casa ele é sensível. O que acontece? Jesus vai bater na porta, sim ou não? Ele vai bater. Agora ele não vai entrar na sua casa enquanto você não levantar o seu traseiro gordo da cadeira e lá abrir a porta e dizer: Jesus, entra na minha casa. Tu és bem-vindo, Espírito Santo.
Ele não é invasor, irmão. Ele não vai entrar na tua casa. E quando é que Jesus não entra na tua casa? Quando você tem tempo para tudo, mas não dá conta de fazer um culto doméstico. A tua casa parece uma extensão do inferno. Quando é que eu sei que Jesus não está na minha casa? Quando na tua casa não tem paz. Porque quem tem Jesus, meu irmão, tem paz. Se alguma coisa na tua casa está em desordem e parece mais uma extensão do inferno, você não tem prazer de estar na tua casa, meu irmão, tem muitos lares de cristão aqui em que o marido não tem prazer de voltar para casa. A mulher não tem prazer, oh meu Deus, que eu podia ficar só trabalhando aqui, porque eu vou chegar lá, aquele marido assim, assado, não tem prazer de estar dentro de casa. Os filhos é um tormento, eles querem estar em todo lugar, mas não querem estar naquela casa. Qual o problema disso daí? Está faltando Jesus. Porque quem tem Jesus tem paz. Se só tem briga na tua casa, está faltando Jesus. Começa a fazer um culto doméstico, pelo menos uma vez por semana, pelo amor de Deus. Faça um culto doméstico. Convide Jesus para dentro da tua casa. Convide Jesus para os seus negócios. Peça, Espírito Santo, me auxilia, me conduza na minha empresa, nos meus negócios, na escola, no local onde eu trabalho. Senhor, dirija os meus passos. O Senhor é bem-vindo aqui na minha casa. Mas não, nós paramos diante de um aparelho de televisão, lá está passando filme imoral, novela que faz alusão a terreiro de macumba, e o crente está lá com um terreiro de macumba dentro da casa dele, assistindo. Porto dos Milagres, quantas novelas que passavam e os crentes tudo assistindo aquilo dali, um terreiro de umbanda dentro de casa com tambor batendo lá, e você assistindo. Que crente é você? Que crente eu sou, que eu deixo uma coisa dessa acontecer dentro da minha casa? Tu acha que Jesus está naquela tua sala, naquele momento, trazendo aquilo é um ritual, é um pacto que está sendo feito ali dentro da tua casa, prendendo a atenção, maldição para dentro da tua casa, e você concordando com tudo aquilo dali? Tem nada não, tem nada a ver. Você está me entendendo? Quem é carnal, irmão, não entende as coisas espirituais, não. Quem é espiritual, irmão, ele se arrupia na hora, quando ele vê um troço desse, ele já repreende. Ele já repreende, porque ele sabe que ali está uma ação demoníaca. Agora o carnal, ele acha, não tem nada a ver, quer ser não sei o que. Irmão, o reino espiritual, Deus, ele é organizado, ele não vai entrar na sua casa se você não abrir a porta, se você não convidar, se você não cultuar ele, não fazer da sua casa uma igreja, pelo amor de Deus. Eu estou aqui sendo professor, mas eu preciso também passar verdade para vocês. Eu não posso esconder esses fatos. Acontece muito nas nossas casas, mas muito mesmo. Lares destruídos pelo diabo. Na igreja está tudo bom. O diabo está nem preocupado, porque ele diz assim, quando chegar em casa você andar com tudinho. Tem crente fazendo coisas barbárias dentro de casa, mas na igreja está muito bonitinho. Se a tua justiça não exceder desses escribas, dos fariseus, tal não está vivendo a vida de farisaísmo. Irmão, vezes por outra, até nós, eu já passei por isso também. Eu já fui fariseu, eu já fui hipócrita. Deu olhar e disse, Deus, eu estou falando isso daqui, estou fazendo isso daqui. Eu preciso tomar uma atitude, porque o Senhor está vindo arrebatar a igreja. Eu preciso tomar uma atitude, ser crente de verdade. Principalmente nesse período em que passei aí terrível dessa pandemia, ainda me fez refletir mais. E uma das coisas que Jesus me comissionou a falar é dizer, diga para a igreja, eu estou voltando. Te prepara, ó igreja, te prepara, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu estou aqui ministrando a aula, sim, mas eu estou mais preocupado em passar uma mensagem de salvação. Soteriologia é isso, ensinar sobre a salvação. Ou você escolhe ser honesto, ou você vai perder o céu. Não é porque é maravilhoso, eu escolhi ser honesto, porque eu sei que no final do caminho tem um céu, e eu não posso perder, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, falando isso aqui para você. Isso é sério, irmão.
E as pessoas não se apercebem disto daí. E nós temos que ter bastante cuidado com todas essas questões, porque senão nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Isso é muito sério. Então vocês entenderam? Deus, ele colocou diante do homem a bênção e colocou a bênção e perceberam que aí é uma escolha. Então o homem tem direito ao livre-arbítrio, sim ou não? Sim. É isso que precisa ficar muito claro aí em sua mente. Mas aí na página 55, na página 55, a questão aí das bênçãos é sobre uma teoria bastante difundida. E qual é o problema dessa teoria? A ideologia da retribuição e seus problemas. Alguém poderia enumerar para mim, alguém que de repente lê o livro em casa, e poderia enumerar para mim o que seria um problema dentro dessa ideologia da retribuição? Alguém poderia citar para mim? Segundo diz que a crença de que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa boa, ela é sempre abençoada na vida. E que as pessoas infiéis já não são, já não tem aquela mesma bênção recebe, por exemplo, vou citar o caso do senhor, o senhor adoeceu, né? Então ele foi uma condição, segundo essa teoria, né? Mas, pelo menos eu creio que para nós isso não existe. Muito bem. Diz que é uma busca, é o erro de se acreditar que buscar a Deus é tão somente em prol de um benefício, se resume a tão somente isso. Pronto, você definiu bem, e a definição dela também foi maravilhosa, e a sua também. O que é essa questão? Tem uma frase de Abigail Van Buren que eu gosto muito dela. Foi uma das grandes escritoras, e ela, em mais de 325 jornais espalhados por todo o mundo, ela participava de editorial. Então tem muitas frases dela que eu gosto, mas uma que me salta muito aos olhos e tem a ver com isso que ela acabou de falar, que diz o seguinte: você conhece muito do caráter de uma pessoa pela forma como ele trata aqueles que não podem lhe trazer benefício algum. Vou repetir: você conhece muito do caráter de uma pessoa pela forma como ela trata aqueles que não podem lhe trazer benefício algum. Você entendeu? A maioria das pessoas só trata bem alguém se uma pessoa puder lhe retribuir. Ele só convida para almoçar na casa dele alguém que tenha alguma condição financeira que possa posteriormente me abençoar. A maioria das pessoas você não vai ver pegando um mendigo lá no meio da rua, convidando ele para almoçar na sala da sua casa. A maioria das pessoas só consegue fazer algo para alguém se ele vislumbrar nesse alguém uma possibilidade de retorno. E essa é a grande dificuldade dessa teoria da retribuição. A pessoa só serve a Deus por causa dos benefícios, por causa das bênçãos. Quer dizer, é como que estivesse negociando com Deus. É o toma lá, dá cá. Senhor, eu faço isso para o Senhor me dar isso. É um negócio, sim ou não? As pessoas estão negociando com Deus. Isso. Essa questão aí da ideologia da retribuição, a teologia da prosperidade tem as suas raízes baseadas aqui nessa ideologia. O que é a teologia da prosperidade, meu irmão? Ela diz, em suma, por exemplo, esse problema que eu passei, ela até citou, eu passei porque eu estava em pecado, porque eu estava em falha. Nessa concepção das bênçãos, quando uma pessoa é próspera, é porque ele é abençoado. E quando não,
é porque ele está com algum problema. Daí eu te pergunto, o que seria do coitado da vida de Jó? Foi o próprio Deus que falou que ele era íntegro e temente. E olha o que aquele homem passou. Sofreu igual sovaco de aleijado. A luta que aquele irmão passou, aonde estaria Jó numa hora dessa? Nem no púlpito subia, nem uma igreja como essa. Quantos homens, e foi o Jesus, irmão, não estou falando de alguém que falou, estou falando de Jesus, foi Jesus que disse: tenho-vos dito isto, meus filhinhos. João 16:33, no mundo, em mim vocês vão ter paz, mas no mundo, aflições. Perceberam o problema dessa teologia? Você quer ver o problema ficar mais sério ainda? Você vai observar, olha para a vida dos políticos, são tudo ricos, a maioria, sim ou não? Eu pergunto, são honestos? Ficou mais difícil, não foi? Quer dizer, se isso for verdade, se essa teologia for certa, estão tudinho abençoado esse povo lá do Congresso. Porque assim, na hora você está muito rápido, né? O pessoal só tem o que merece. A gente vai pensar, analisar assim, poxa, o pessoal vai morrer, caiu em cima, 4 metros de altura na casa, e a pessoa fala, só tem o que merece. Eu fiquei assim, meio preocupado com a fala da pessoa, mas depois eu falei, Deus está vendo, Deus é que me justifica. Aprendi isso no decorrer da caminhada, cuidando da esposa, e Deus é que me justifica. Ele está vendo a minha vida, ele sabe. Até onde a gente suporta, porque a gente pode suportar, porque a gente aguenta, ele é que me justifica. Então eu só posso dizer sobre essa pessoa o seguinte: ela tem demônio. Tem, irmão, tem demônio demais. Tá cheio de cão, tá endemoniado e não sabe. Pessoa capaz de falar uma coisa dessa assim, né? Quer dizer, a empatia, onde está o amor? Tem demônio, não precisa nem preocupar com isso. Tem demônio e é uma casta grande, difícil de vencer. Tem demônio. Vamos caminhar um pouquinho. Deu para vocês entenderem então sobre essa questão da ideologia da retribuição? Em suma, qual que é o grande problema dela? Essa questão, essa teologia da prosperidade. E são tudinho imediatistas. Você sabia disso? Imediatista. Eles querem porque querem a coisa instantânea. Já viu aquele macarrão Missini que nojo? Se eu falar isso, a minha esposa apela, porque ela gosta do Missini miojo. Só que eu falo Missini que nojo. Ô trem, meu Deus. Não gosto, nem perdoe quem gosta. Quer dizer, mas ele é feito em 5 minutos. Já tem uns que é feito em 3 minutos, irmão. Rapidinho. Tem crente que é assim. Ele está acelerado. Enquanto a Bíblia diz, esperei com paciência. Aí esse outro está dizendo, apressa-te, Senhor, e vem meu socorro. Ele quer para ontem. É esse evangelho da prosperidade, do biotônico Fontoura. Vem para cá e coloca um carro de som, traga os problemáticos, você que está sofrendo alucinação, você que vê vulto, você que isso, resolve todos os problemas, como que um biotônico Fontoura. Quer dizer, está fazendo propaganda de Jesus, Jesus vai fazer. Não, Jesus faz. Mas as pessoas estão indo lá, não é por causa de Jesus, é por causa da bênção, é por causa do benefício. Ou eu sirvo a Jesus por aquilo que Ele é, ou eu paro de ir para a igreja, porque não está agradando ninguém, não. Você não está agradando nem os anjos do céu, não está agradando nem as pessoas aqui da terra, porque o pessoal nem gosta de crente. É difícil você ver onde gostar de crente, até o desuniversal o povo não gosta. Você está perdendo tempo, porque está acumulando ódio das pessoas aqui da terra, que as pessoas não gostam, Deus não está recebendo esse culto, e a pessoa lá barganhando. Irmão, mas é tanta sandice. Eu um dia estava naquela avenida ali da Tocantins, em Itaquaralto, aí de repente vem um camarada doido, lelé da cuca, com volante. Só o volante não, passando,
desviando do povo. Quase esbarrou em mim. E eu digo, olhei. Que foi isso? Tu não tem fé não? Não sei o que, eu tô tomando posse do meu carro, comprei, R$50. Você não acredita não? Incrédulo, depois você vai ver. Tá até hoje, irmão. Até a bicicleta velha que tinha, acho que não tem mais. Você tá me entendendo? O cama ainda acha que a gente que é doido. Era que nem um outro do nosso campo, disse que ia ser vereador aqui em Palmar, o Sérgio. Não pode falar que ela conhece lá também. Mário Sérgio disse que ia ser vereador. Não tinha no mundo quem tirava da cabeça dele. Eu tive uma ovelha aqui na 75 também, que ela dizia o seguinte: eu vou casar com um jovem crente que tem uma casa, que tem um bom trabalho, ganha tanto por mês e tenha um carro. Detalhe, a irmã era feinha. Irmão, um dia eu zanguei com aquela irmã. Um dia eu zanguei com o Mário Sérgio e falei a verdade para eles. Eu digo, olha, a mesma coisa que eu falei para essa irmã, eu falei também depois para esse Mário Sérgio. Eu digo, irmã, se ninguém nunca teve coragem de dizer a verdade, eu vou dizer. Depois, se você não quiser nem congregar mais aqui, tá bom, mas eu vou dizer essa verdade para você. E ela é boa crente, irmão. Ora demais. Mulher de Deus, pensa, abençoada. Mais velha do que eu, fiquei até com vergonha daquela jovem, né? Tinha acabado de casar, mas aí falei para ela, eu digo, olha, sabe quando é que vai acontecer isso? Nunca, minha filha. Você tá doido? Você não tem fé? Vou provar para você, minha filha. Olha, é estatística. Tem mais mulher ou homem dentro da igreja? Mulher. Tem dúvida não, irmão? Mulher vai mais pro céu do que homem, porque tem pouquinho homem que está na igreja e ainda não quer ser sincero. Sério. Tem pouquinho homem dentro da igreja. A maioria é mulher. Mulheres são mais sensíveis. É que os homens tá virando mulher. Irmão, isso aqui está sendo gravado. E nós aqui... Só agora eu me lembrei que está sendo gravado. Ainda bem que não está ao vivo, depois eu posso cortar. Mas os homens que não estão abandonando ainda. Deus chamou para ser homem e mulher, e alguns já estão deixando de ser. Aí eu mostrei para ela, eu digo, presta atenção, já tem muito pouco homem, agora eu vou provar para você. Dos que estão dentro da igreja, por incrível que pareça, apenas 10% desses homens têm uma condição financeira boa. Porque essa é a realidade, irmãos. Não é só da igreja, no mundo mesmo. O que tem dinheiro são bem pouquinho. Aí eu digo, deixa eu analisar agora, vamos analisar. Então, desse tanto de homens, apenas 10% tem uma boa condição financeira. O que ela tinha pedido? Um rapaz que tivesse nascido no evangelho, obreiro, que tivesse uma casa, que tivesse um carro e um bom trabalho. Quer dizer, estribado. Aí eu digo, desses 10%, minha irmã, agora se você for observar, o que nasceu no evangelho é bem pouquinho. Quer dizer, eu peguei 100 mil, vamos dizer, tem 100 mil homens aqui. Desses 100 mil homens que tem aqui no Brasil, vamos dizer, são crentes, aqui nesse estado, que são crentes, que são evangélicos, que tal, que aceitou Jesus, vamos dizer. Você vai pegar essas pessoas que têm condição financeira, desses 100 mil, ele já vai cair, vai passar apenas para 10 mil, ou 15 mil no máximo, que eu estou falando de 10%. De 100 mil, veio para 10 mil. Desses 10 mil que nasceu na igreja,
que nunca se desviou e que permaneceu lá até hoje, meu irmão, aí já vai cair agora de 10 mil, se a gente vai pegar uma porcentagem, já não é mais nem 10%, é apenas 1, alguma coisa por cento. Já vai cair só aí, meu irmão, desses 10 mil, agora vai cair apenas, não é nem para 1.200 não, vai cair apenas para 120. Você está me entendendo? E desses 120 que tem carro, que tem uma casa, vai sobrar no frigir dos ovos uns 20 ou 30 no máximo, de 100 mil, sobrou 20 a 30. Detalhe, se tem muito mais mulher, vamos dizer que tenha, você acredita que tem 50% a mais de mulher? Eu acredito que é mais. Então você analise, nós vamos ter aí, para cada 100 mil homens, nós vamos ter de 300 a 400 mil mulheres. Analise, se todas, aí vamos pegar as solteiras que estão lá, ou que estão desviadas, que são viúvas, ou que isso, ou que aceitou Jesus e tal, vamos dizer que tem lá essas solteiras, hoje em dia está um patamar muito grande, aí você vai pegar, vamos dizer, sendo aqui ainda bem otimista, vai sobrar umas 100 mil ainda, no mínimo. Você já pensou, 100 mil moças orando ao mesmo tempo por 30 rapazes? Se todas fizerem a mesma oração, Deus é obrigado a cumprir? Só porque ela tem fé? Só porque ela acredita, ela tem fé demais? Não tem lógica. Só tem uma probabilidade, é se Deus fazer um homem para ela naquele dia, e não faz mais isso, um Adão pontinho não, vai nascer da barriga, e nascendo da barriga vai ter que esperar 6 meses, para ele poder casar vai ter que esperar mais 18 anos, detalhe, ela já tinha 37, quer dizer, Deus, para cumprir a fé dela, Deus ia ter que fazer um fininho, nascer no evangelho, firmar e tal, e tem a questão do livre-arbítrio, quem sabe se ele não se desvia, quando ele tiver com 18, com quantos anos ela vai estar? 47, 50 e poucos anos, e o camaradinha com 18, aí vai dar o quê? Julgo desigual. Rapaz, mas ela ficou triste comigo, e ela ficou lutando, acho que uns 10 a 15 anos, até que largou das exigências, casou já véia, lá está. Quer dizer, eu não vou falar o nome da pessoa não, essa parte depois eu vou tirar, vou apagar. Vai que em um dado momento está no YouTube. Mário Sérgio, falei a mesma coisa para ele, eu digo, olha, quantos evangélicos nós temos aqui em Palmas? E quantos candidatos evangélicos nós temos? Tem tantos e tantos e tantos. Se tudinho tiver pedindo, são quantas cadeiras que são aqui? 19 para vereador. 19. E se todos os crentes que estiver orando com fé e acreditando, vai ter mais do que 19 cadeiras? Não, vai continuar, porque é Constituição, Deus não passa por cima das coisas. Então eu mostrei para ele, olha, Deus não vai fazer novas cadeiras, se tiver 80 crentes orando para ser vereador, vai ser? Não vai. Por que não vai? Porque não tem 80 cadeiras, só tem 19, infeliz. Cria juízo, para de falar bobagem que você não tem fé, não sei o que. Meu Deus do céu, foi lá, me parece que foi 36 ou 46 votinhos, meu Deus. Você está me entendendo? Por que isso? Porque Deus, minha irmã, Ele é Deus do impossível, mas não é do absurdo não. Tem pessoa que está achando que Deus é Deus do absurdo. Não, Ele é só do impossível. O do absurdo é por sua conta. Tem pessoa que é desse jeito. Vocês entenderam? Podemos caminhar para frente? Muito bem. Você está rindo, né? Às vezes é duro, irmão, mas você precisa dar um choque de realidade na pessoa, porque senão a pessoa vai viver aí enganada, e no dia, porque eu tenho fé, porque eu tenho fé. Pare com essa bobagem. Não é que você tem fé que você precisa viver irracionalmente, não. Você vai transportar um monte. Ah, eu tenho fé, vou atravessar essa parede. Vem, feliz, para você ver se não arrebenta o nariz. Não tem a porta ali, rapaz? Por que você vai querer atravessar? Pelo amor de Deus, irmão. Tem pessoa que acha que isso aqui é fé. Não, isso é bobiça. É ser bobo. Bobo demais. Tem pessoa que é imaturo na fé. Aí a gente precisa estar dando esses exemplos, que é para a pessoa se situar um pouquinho mais no tempo. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Meu Deus do céu, deixa eu só acelerar rapidinho aqui então.
Vamos caminhar para a página 59. Página 59. Tinha aqui a questão da história de Jó, não vai dar tempo para a gente falar. 1.4 aí do nosso livro, na página 59. Como que era visto o Messias no Velho Testamento? Como era visto o Messias no Velho Testamento? Alguém já ouviu falar de Jesus no Velho Testamento? Alguém já ouviu falar de Jesus no Velho Testamento? Já? Muito bem. É porque eu tenho uma mensagem que ela fala a vida de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Então quer dizer, eu consigo enxergar Jesus em todos os livros da Bíblia. Aí a mensagem é essa. E ela, na verdade, é uma mensagem extensa. Ela vai para 4 dias de mensagem. É um seminário que eu dou quando viajo aí para fora. E eu ministro a vida de Jesus em Gênesis e Apocalipse. Aí eu vou mostrar para as pessoas, aos alunos que estão assistindo, a vida de Jesus de Gênesis e Apocalipse. Porque as pessoas às vezes não enxergam e você precisa tirar as escamas para que a pessoa enxergue, para que a pessoa veja. Não é porque não está lá explicitamente que ele não esteja. Por exemplo, vou lhe provar. Você já viu quando Noé ele fala de um dilúvio, sim ou não? Você acha que nunca tinha chovido na terra, sim ou não? Eu ainda nunca vi um pregador dizendo, nunca vi, sério, nunca vi. É que nem outra grande mentira que a gente vê pregador pregando, porque um outro pregador pregou e ele passa pregando. Noé pregou 120 anos e o povo não se converteu. Vocês já ouviram alguém pregando assim? Que demorou 120 anos para construir a arca? Ô mentira infeliz essa! A mentira é grande demais. É porque eu não tenho tempo de mostrar, porque eu mostro versículo por versículo. Dá para você saber quantos anos durou, nunca existiu. Essa questão de 120 anos, Deus não está falando de arca não, está falando do homem. Quanto tempo o homem viveria? 120 anos. Está falando da geração, ali uma geração de 120 anos, nada tem a ver com arca. Está ali no capítulo de número 6, basicamente. No último versículo do capítulo 5 vai dizer que Sem, Cã e Jafé, quando Noé teve o último filho, ele estava com 500 anos. Quantos anos? Ele estava com quantos anos? 500 anos. Prestaram bastante atenção? Então o interessante é que você vai observar, quando ele completa 500 anos, nasce, na verdade, ali o último filho. O que acontece? Esses filhos crescem, casam-se, têm filhos, e já quando os filhos estão crescidos, é que vem a ordem para construir a arca. Aí o interessante, você depois dá uma estudada lá para você ver. Com quantos anos Noé saiu da arca? Você já viu na Bíblia com quantos anos? Não vou dar de graça não, depois tu olha lá, estuda. 600, deu 120? Não, deu só 600. E detalhe, quando nasceu os filhos, ele estava com 500 anos, está lá no capítulo 1, não está dizendo que foi esses 100 anos ainda, porque foi depois que os filhos nasceram, que tiveram filho, que tiveram mulher. Então quer dizer, tem todo um processo. Quando entraram os filhos e as mulheres. Então você vai fazer os cálculos, que deve ter aproximadamente de 25, no máximo 28 anos, de 25 a 28 anos, que é muito tempo também, mas em nenhum momento está dizendo que foi 120, mas o que eu estou querendo dizer para vocês, isso está claro, estou falando de uma coisa que está claro, agora eu vou falar de uma coisa que não está claro. Quando alguém fala assim, achou que não choveu, tu acha que não choveu? Passou 2000 anos, serva de Deus, passou 2000 anos sem chover na terra, tu acha?
o que não fosse, presta atenção, o que não fosse consumido nesse ano, no ano subsequente não ia ter mais nada para plantar. Nada. Mas na Bíblia não fala. Meu irmão, se tivesse ficado esse período todinho sem chover, era o maior milagre da história da humanidade na Bíblia. Não era Mar Vermelho, não era nada. O maior milagre era esse. 2000 anos sem chover na terra. Tu acha que algum ser vivente no mundo sobrevive a 2000 anos sem chuva? A questão ali que Deus está falando não é de chuva, está falando de dilúvio. Dilúvio nunca tinha acontecido. Chuva já tinha chovido. Você tem como provar? Tem. Porque já existia água aqui, sim ou não? Você já ouviu falar daquela questão de solidificação? A água passando do estado sólido para o gasoso, alguém já viu? É vaporização, já viu? Irmão, se tem água, ela vai ter que subir essa água, vai para a nuvem, e ela volta em quê? Em forma de chuva. E é o que está dizendo lá em Gênesis, diz que subia um vapor da terra. Qual é esse vapor? É porque tinha água aqui, o vapor subia, e depois dizia que esse vapor descia, regando toda a terra. O que era isso? Chuva, meu irmão. Você está me entendendo? Aí ficam os crentes tapados, dizendo, não, nunca tinha chovido. Para com essa bobagem. Se alguém... É por isso que as pessoas, os cientistas não acreditam, a maioria não acredita na Bíblia, porque ficam uns crentes bobos falando o que a Bíblia não diz. Então, o que tem de pregador dizendo coisa e a Bíblia dizendo outra totalmente diferente, então o que eu estou querendo dizer? Jesus estava presente de várias formas. Ele está presente em toda a Bíblia. Basta apenas você procurar com um jeitinho. É que nem a mulher quando dizia assim, e multiplicarei grandissimamente a dor da sua conceição. Vou dar aqui para você de graça. Alguém fica se matando, querendo saber com quem que Caim casou, porque só fala de Caim e de Abel. Com quem que ele casou? Ora, naquela época não havia proibição. E o que é pecado? É aquilo que Deus diz que é pecado. Quando Deus diz é pecado, a partir do momento que diz que é pecado, era pecado. Então não tinha nenhuma proibição, até ali não existia a lei. Ele se casou com quem? Com a irmã. Mas a Bíblia, pastor, só não fala de Caim e Abel. Quem acha? Aí você vai observar, Caim se casou com quem? Com a irmã dele. Pastor, mas ele não tem filho, a Bíblia não fala. Quem disse que não fala? Eu provo para você que Deus, Adão e Eva teve outros filhos antes de Caim e de Abel. Detalhe, a diferença é que os que nasceram antes era tudo mulher. Como é que o senhor sabe disso? Porque na Bíblia, você pode procurar, de capa a capa, no iniciozinho dela, não se menciona o nome de mulher. E Sete gerou fulano, e só vai falar de homem. Caça uma mulher lá, não tem. E não nascia mulher, não nascia, é porque não eram contadas. Quando diz Israel saiu 600 mil homens a pé. Mas você vai fazer a contagem completa, vai dar mais de 3 milhões, quando contavam as mulheres e as crianças e os idosos. Então perceba, não se conta a questão ali de mulher. Agora eu vou provar para você nunca mais esquecer. Provar para você que já tinha tido filho. Vou lhe provar como. Quando o homem cai, Deus dá a sentença para a cobra, dá a sentença para o homem e para a mulher, sim ou não? Sim ou não? Ali eu falando do projeto de salvação. Deus tinha um projeto para o homem pecou, o homem falhou e precisou. Agora tem um projeto que já estava estabelecido antes da fundação do mundo. E esse projeto, Deus fala para o homem, olha, você vai ter que lavourar a terra, você vai fazer isso aqui e tal. Para a cobra diz, você vai rastejar. Agora para a mulher, olha lá o que diz, Gênesis 3, 16 e 18, a seguir. É tudo para a mulher. O que ele vai dizer para a mulher? E tu, mulher, vai dizer, o teu desejo será para o teu marido te dominará e tal, tarará, tarará. Aí ele vai falar, completar dizendo, e multiplicarei. Diga assim, multiplicarei. Diga assim, multiplicarei. Ele falou, multiplicarei a dor da sua conceição. O que é a conceição? O ato de dar à luz. O que eu estou querendo falar? Eu estou falando que está implícito ali. Tem probabilidade, ainda que hipotética, de uma pessoa multiplicar algo que não existe? Não. Sim ou não? Tem ou não? Irmão, se eu multiplicar 0 por 0, vai dar 0. Se eu multiplicar nada por nada, vai dar nada.
Só se multiplica algo que existe. Quando ele diz multiplicarei a dor da sua conceição, quer dizer que ela já tinha tido filho e tinha tido dor, só que bem pequenininha, bem pequenininha. A partir daquele dia agora eu vou multiplicar, quer dizer, já existia a dor, quando ela tinha filho era bem pequenininha a dor, mas a partir daquele dia multiplicarei grandissimamente a dor da sua conceição. Estou provando para você que tinha filho ou não tinha? E a gente não vê, a gente não se apercebe. Mas por que é que não está lá? Meu irmão, naquela época que se escrevia em tábua de argila, em papiro, em couro. Quando ia escrever o nome de Deus, tinha que se lavar 5 vezes. Tu acha que dava tempo para colocar todos os detalhes? Segundo, Moisés só colocou aquilo que Deus mostrou para ele. Ele não era testemunha ocular, só aquilo que Deus quis mostrar. Simples assim, meu irmão. O resto são conjecturas que a gente precisa ir cavando dentro da Bíblia. Assim também, meu Deus do céu, eu tinha muito para poder falar a respeito dessa questão, mas a gente finaliza, terminamos aqui, não temos muito tempo para conjecturar, mas deixa eu só frisar sobre essa questão sobre Jesus. Jesus, qual era o projeto dele? Nós falamos na aula passada que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, sim ou não? Eu mostrei para vocês o versículo, mostrei o capítulo, aí pego a passagem de Pedro que diz que morreu desde a fundação do mundo. Apocalipse vai dizer antes da fundação do mundo, quer dizer, Jesus já tinha morrido no plano eterno, ele já tinha morrido lá. Significa dizer que ele não foi pego de surpresa. Deus já sabia que o homem falharia, que o homem cairia. Deus já sabia de toda essa questão. Ele estabelece agora um projeto de salvação. E por que é que os judeus não acreditam no Messias, que Jesus viria? Por que é que esse Jesus que veio eles não acreditam? Alguém consegue entender? Por que é que até hoje eles não receberam o Messias? Não acreditam que Jesus era o Messias prometido? Alguém sabe me dizer? Gostaria de saber? Eu falo sobre isso e a gente finaliza aqui a nossa aula, bem rapidinho. Só para resumir, simplesmente porque eles acreditavam na vinda do Messias apenas em um aspecto. Você vai observar lá, por exemplo, em 2 Samuel, salvo engano, no capítulo 7, versículo de número 12, vai falar que, falando especificamente sobre Davi, e ele vai dizer, olha, que da semente de Jessé, da semente de Davi, nasceria um que assentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. A profecia era esta, que da semente de Davi, de Jessé, iria nascer um, e esse um se assentaria no trono e reinaria para sempre. O seu reinado não teria fim. Essa profecia é verdadeira, sim ou não? Todas as profecias da Bíblia são verdadeiras. Agora a grande questão não é essa, é porque eles observam a vida de Jesus em apenas um aspecto, e aí é o problema também, social, político, social, é porque eles olham que Jesus, qual era a função? Vamos analisar. Transporte-se, por exemplo, para o tempo de Jesus. Primeiro, Jesus ele cumpriu todas as profecias e uma delas era sobre as 70 semanas de Daniel. Quando completasse, pois 62 semanas, era o período do surgimento do Messias. E quando é que começa a contar as 70 semanas de Daniel? No 20º ano do rei Artaxerxes. Mas pastor, existiu, eu vou olhar no livro de história, tem mais de 20 reis Artaxerxes, mas apenas um governou mais de 20 anos, e é esse que está aqui na Bíblia. Então o ano eu já sei, está lá em Neemias no capítulo 2, eu já sei o ano que começa esse cativeiro, a partir dali é só você contar. Então é por isso que quando os pastores estão, porque a gente fala reis magos, não é reis magos, na verdade os pastores estão a pastorear, eles estão indo em busca de um sinal, porque estão aguardando. Não havia um só rabi naquela época que não estivesse esperando o período dos macabeus ali, a festa das luzes. É por isso que eles quiseram jogar Jesus do penhasco, porque eles estavam na festa das luzes, instaurada pelos macabeus, que eles estavam clamando pelo Messias, que o Messias viria naquela época. Só que Jesus veio e eles não quiseram aceitar, porque eles pensavam o quê? Jesus tinha que vir, tirar Herodes do poder, Tibério César do poder,
jogar eles para fora, assentar no trono de Roma e governar o mundo inteiro. A concepção deles era essa: se Jesus veio e em vez de se assentar no trono, ele fez foi morrer, esse Messias é fajuto. Perceberam a lógica? Agora detalhe, é por que eles se equivocaram? É porque eles analisam apenas um aspecto da vinda de Jesus. E Jesus, ele vem duas vezes, em duas fases distintas. Se você quiser entender melhor, alguém diz que foi 3 vindas, não. Ele vem só 2 vezes aqui na terra, porque a outra vez ele nos ares. Então a gente vai encontrar com Jesus nos ares, ele não volta aqui. Então são 2 vindas aqui e uma nos ares. Para arrebatar a igreja, ele virá agora para arrebatar a igreja, mas ele não vem aqui nesse plano, vai arrebatar. Nós vamos encontrar com ele. Agora perceba que a primeira vinda Jesus tinha que vir como o quê? Como Cordeiro de Deus. É por isso que essa pergunta ecoou no Velho Testamento. Quando ele está ali com Abraão, Isaac pergunta, meu pai, eu estou vendo o cutelo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ali já era uma tipologia, figura de Jesus, para vir para a substituição. Essa pergunta ecoou. Então os rabinos sabiam, Satanás sabia, e ele disse, será que é esse agora? Será que é? Será que não é? O próprio Satanás, Lúcifer, ele tinha dúvida se Jesus era o Messias prometido. Depois eu vou provar para você, se tiver tempo, na próxima aula, que próprio Lúcifer tinha dúvida se Jesus realmente era o Messias prometido. O próprio João, em um determinado momento, ele teve dúvida. Por que ele teve dúvida? Porque ele pensava, ora, Jesus está tudo conspirando, eu vou morrer, parece que ele vai morrer também, então será que ele é o Messias prometido mesmo? Porque eles analisavam apenas um aspecto de Jesus na vinda dele. Mas detalhe, o mesmo Davi que recebe a promessa é o mesmo no Salmo 22, outros salmos que ele vai relatar, inclusive, que o Messias sofreria uma morte de cruz, que seria desprezado, que seria humilhado, que as suas vestes seriam rasgadas, repartidas. Isaías também fala. Ora, agora eu pergunto, como é que Jesus vem, se assenta no trono de Davi, tira Herodes do poder, tira Tibério César do poder, reina para sempre e ao mesmo tempo morre? Dá para acontecer? Não dá. A mesma forma é também o profeta messiânico Isaías. Ele vai mostrar em mínimos detalhes tanto o sofrimento do reino eterno de Jesus, como mostra também que esse Messias viria, padeceria, homem de dores. Fala todo o sofrimento que Jesus tinha que passar. Agora eu pergunto, como é que Jesus vem, assenta no trono, reina para sempre e ao mesmo tempo morre? É porque a primeira vez ele não veio para isso, para se assentar no trono e governar, não. Ele veio como Cordeiro de Deus. É por isso que quando João olha para ele, a pergunta está sendo respondida, que foi feito lá: aonde está o Cordeiro para o holocausto? Quando João vê Jesus, ele pega e diz em hebraico, Seam Elohim no Shehatá Meulam, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Salva de palmas para Jesus aí, irmão. O Cordeiro de Deus surgiu, apareceu. Depois ele virá agora em poder e grande glória, Apocalipse 5:5, que é para poder livrar Israel, que vai estar, fez um pacto já no período no final da grande tribulação. Aí sim ele já vem agora com a igreja. Aí ele vai instaurar o seu reino, e a partir dali o seu reino não terá mais fim. O que eu quero resumir? Velho Testamento. O que é o Velho Testamento? Sombra para o Novo Testamento. O que é o Velho Testamento? Sombra para o Novo Testamento, sim ou não? E se o Velho Testamento é sombra para o Novo Testamento, o que seriam os evangelhos? Seria o cumprimento das profecias do que falavam os salmos, do que falava a lei e do que falavam os profetas. É por isso que Jesus disse que veio para cumprir a lei. É por isso que você vai ver passagens, é aquele acerca do pai Moisés, os profetas e nos salmos falava. E Jesus disse assim, porque são os salmos, é a lei e as profecias que de mim testificam. Então, os evangelhos é o cumprimento de todas aquelas profecias, a sombra de tudo aquilo dali. Se o Velho Testamento é a sombra do Novo, e se os evangelhos é o cumprimento das profecias que estão lá no Velho Testamento, o que seria o livro de Atos? É a fundação da igreja na pessoa de Cristo. E se
o livro de Atos, ele é a fundação da igreja na pessoa de Cristo. O que são as cartas? As cartas são a explicação da mensagem de Cristo. Se as cartas, tanto de Paulo como de Tiago, de todas elas, é a explicação para a igreja a respeito da palavra, do evangelho, das boas novas de salvação, o que seria o Apocalipse? O Apocalipse é o cumprimento, ele é a consumação de tudo na pessoa de Jesus Cristo. Perceberam que Jesus agora ele está presente em toda a Bíblia, ele é o tema central, tudo se resume nele. A salvação precisa passar por meio dele, isso precisa estar claro na sua mente, em soteriologia. A salvação de todo cristão precisa passar por Jesus, levantar a sua mão, confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você entendeu isso na matéria de soteriologia, parabéns, você já pode ser aprovado. Eu preciso que você saia daqui tendo isto em mente, certeza clara, muito correta e nenhuma dúvida que Jesus é o tema central da Bíblia e que ele é o autor da nossa salvação. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso?